Aqui é só música. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Mais um dia, que Deus esteja abençoando você, graça e paz, estamos juntos. Eu queria ler aqui uma passagem que fez parte do meu devocional de hoje, diz assim que o Senhor designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de... Veja só como a palavra de Deus ela é muito lógica, né? Com o fim de, com um propósito de preparar para a obra do preparar os santos, né? Preparar você para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. O propósito, olha só, tem um propósito para você, a igreja, tem um propósito para você fazer a sua oração, tem um propósito para você buscar a Deus, tem um propósito para você ler a palavra, é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, que leva você a acreditar em bobagem, né? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quer dizer, esse é o propósito, né? Que nós... Depois Paulo vai falar, né, no novo homem... Mas qual que é o propósito, qual que é o alvo, né, desse novo homem? É parecer com Jesus, né? Nós temos nosso desafio é crescer, é amadurecer e ter a estatura de Jesus, né? A postura na devoção que Jesus tinha com o Pai. Nós temos que imitar isso, nós temos que imitar o amor, né, que é essa coisa do sacrifício, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa igreja, e o serviço, né? Essa disposição de serviço de um líder servidor, né? Alguém que está no comando, não abre mão do comando, mas comanda para servir. Bom dia, salve, pastor Kennedy. Shalom, graça e paz, bem-vindo a todos, Deus seja louvado. Um abraço ao Denis, um abraço a todos os irmãos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, terra linda, maravilhosa, Rio de Janeiro, meu Deus, né? Quem diria, hein? Botafogo e Fluminense na Libertadores, hein? Quem diria? As quartas de final. Eu só conheço um botafoguense aqui em Criciúma e é da minha igreja ainda, só um. Não lembro. Estão ressuscitando o Botafogo, rapaz. O Botafogo é tão diferente que aqui nem no camelô tem camiseta do Botafogo para vender, que aqui não tem torcida, né? E ontem o Botafogo faz aquela façanha de ganhar do Fluminense. Um abraço para Juiz de Fora, Palmeiras, gente boa, e São Paulo também. Mas agora que o Bispo Paulo Renato chegou aqui ontem, porque me falaram assim que ele não veio ao programa ontem porque o Grêmio perdeu anteontem para o Fluminense, né? Aí ele faltou, né? Agora quero que ele tem direito aí a uma explicação, né? Toda semana ele falta, e é justamente após o jogo do Grêmio, o Grêmio está perdendo, ele está faltando. Explica aí, Bispo. Bom dia, bem-vindo. Não, isso aí é calúnia sua. Não, é coincidência. Não, você está caluniando, irmão. Não é possível um negócio desse. Isso é calúnia. O Grêmio não perde jogo, o Grêmio pratica filantropia, cara. Você não está entendendo. Olha a benfeitoria emocional o Grêmio deixar o Fluminense passar adiante, cara. Você tem que pensar no próximo, cara. Esse campeonato que nem esse aí, o Grêmio ganha todo ano. Tem que deixar os caras também, entendeu?
Ele não entende nada de futebol, né, rapaz? Perguntar quem é o goleiro do Grêmio hoje, ele vai dizer que é o... É o Darley. Que é o Darley. É o Darley. Para ele, quem é o centroavante? Ele vai falar Jardel. O centroavante é o... É o Carlinhos Matsubara. Ai. Tá bom, vocês. Deixa ser para mim depois. Fica tranquilo, que daqui uns dias tem jogo do Flamengo. Aí nós vamos conversar. Não é daqui uns dias. É toda semana, 3 vezes por semana. Hoje, inclusive, tem jogo do Flamengo. Você vai assistir, tá? Coloca lá. Eu sei que você vai assistir à noite. Vai torcer contra, eu sei. Entendeu? Vamos lá, vamos estar torcendo com o Flamengo. Como já é outra história. É isso aí, gente. Mas então, um abraço aí para todo mundo na rádio, um abraço para todo mundo aqui no YouTube e também nos streamings, né? Quem não pode às vezes entrar conosco ao vivo, recupera pelos streamings, todas as plataformas, você vai encontrar o Café com Maná para você poder ouvir o que aconteceu por aqui, e outros programas já ficam todos gravados, né? Você pode enviar para as pessoas também que você gostaria que ouvissem sobre o assunto falado. Enfim, seja como for, hoje a pauta é minha, né? E ontem eu estava meditando sobre essa questão toda que a gente veio falando durante a semana, né? Nós temos abordado muita questão do líder, do obreiro, do cristão em si em geral, né? Mas um enfoque maior em cima da questão do obreiro, da pessoa dedicada, de alguma forma. Caiu aí o bicho? Caiu? Caiu, Denis? Aconteceu algum problema aqui na rede. Está na linha aí? Acho que caiu, né? Sim. Então, fala para o Denis ficar de... Como é que fala? De vigilância aí para recolocar, né? Opa, desculpa para todo mundo aí, não sei o que houve, caiu aqui, voltei. Caiu para a segunda divisão. Vigia. Vigia, Vaso, vigia. Mas, como eu estava falando, antes de ser bruscamente interrompido aqui, né? A questão da posição do líder, do cristão envolvido com a obra do ministério, os dilemas, né, as lutas que se passa, a saúde emocional do obreiro, e entre outras coisas que foram, assim, com muita profundidade e respeito, né, tratadas aqui. E ontem eu estava pensando sobre os 3 inimigos do líder e também de qualquer cristão. Esse é o nosso tema hoje. Os 3 inimigos do líder espiritual e de qualquer cristão. Não é só do líder, não. Geralmente são essas 3 questões de onde procede as batalhas, de onde procede os dilemas, né? São o cerne da questão. Entre eles, os 3 inimigos famosos, conhecidos, né? É a carne, o pecado e o diabo. A carne do homem, ela está associada à questão do ego. O pecado, que está associada ao ato da concupiscência, o ato mental da concupiscência, o desejo, né? E o diabo, que é o inimigo espiritual, inimigo das nossas almas, declarado. Ele travei aqui, irmão. Vamos lá, pastor. Vamos lá, seguindo adiante. O diabo, inimigo das nossas almas, ele tem uma inveja da criação humana fervorosa, borbulhante. Por qual razão? Porque, na verdade, a gente tomou um espaço que antes ele ocupava. Nós somos adoradores. Deus nos colocou, nos fez na condição de adoradores. E nessa condição de adoradores, nós ocupamos um lugar que antes ele ocupava. Ele era responsável pela adoração no céu, né? Ele tinha ali a lida dele com demais anjos sobre a questão da adoração a Deus.
Então, quem explicava muito profundamente isso era o Miles Monroe. E hoje nós ocupamos esse espaço. Então, ele tem esse acesso que a gente tem com o Pai e tudo mais. Ele tem, assim, uma inveja. E ele sabe que nós, como menino dos olhos de Deus, né, a igreja, o povo de Deus, os salvos, os convertidos, ele sabe que aquilo que afeta o coração de Deus é aquilo que Deus mais ama. O que Deus mais ama é a sua criação. Então, eles constituem um inimigo sempre focado em atacar. E, ao mesmo tempo, não tem alvo preferido dele que não seja, por exemplo, alguém envolvido com a obra do ministério. Até por conta daquele conceito que nós já trabalhamos por aqui, que ferirei o pastor, foi na terça, né? Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Não precisa ser necessariamente o pastor, né? Mas claro que quanto maior o nível de hierarquia, maior o nível de liderança, com certeza os canhões do inferno vão estar apontados de uma forma muito mais intensa contra a vida dessa pessoa. O crente não precisa temer isso. Se a vida dele está em ordem, né, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O crente não precisa temer isso. Mas seja como for, é um fato e a gente precisa estar vigilante. E então eu queria começar a discorrer sobre essas coisas, né? Falar sobre essa questão da carne, do pecado e do inimigo, do diabo. E nós temos alguns textos da palavra de Deus que a gente podia estar observando aqui. O primeiro deles, eu não vou abrir para fazer leitura para não gastar muito tempo com isso, mas mencionando, eu creio que são textos que todos conhecem, né? A primeira passagem está em Deuteronômio 8, do versículo 11 ao 14, tá? Onde fala que primeiro Deus faz, lá em Deuteronômio 8:3, ele dá aquela recomendação, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Aí ele fala daquele caminho no deserto, né? Que serpentes abrasadoras, calor, aquela dificuldade toda, mas que o Senhor colocaria o homem em casas que ele não construiu, andaria em carros que ele não comprou, e assim por diante. Mas aí ele exorta, dizendo que para guardar o coração, para não se ensoberbecer e dizer, foi minha força que conquistou tudo isso. Ele já alertava isso, né, Bispo João, por conta dessa loucura que é a carne solta, distante, não dependente de Deus. Por isso ela se constitui um inimigo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Na realidade, são coisas internas e coisas externas, né, que a gente enfrenta, porque você tem um objetivo, né, na tua caminhada. Aliás, se a gente parar para pensar, né, o que a gente tem que gerar nas pessoas, né, como líderes, como igreja, né? Qual que é o objetivo da igreja, né? Conectar as pessoas com Deus, né? Nós precisamos gerar um processo, né, saudável, né, em que as pessoas se conectem com Deus e se conectem umas com as outras. Quer dizer, nós tenhamos relacionamentos saudáveis uns com os outros e tenhamos um relacionamento saudável com o Criador, né? A gente se conecte com Deus, receba dessa graça diariamente, né? E a gente encontra alguns obstáculos, né? Um deles é a carne, né? Não há dúvida, né? Porque a carne quer conforto, né? Assim, quando Jesus vai orar no Getsemane, ele diz isso, né? O espírito está pronto, né? Mas a carne é fraca, né? Quer dizer, a carne não quer realizar a vontade do espírito. Quando isso implica algum tipo de sacrifício, algum tipo de desconforto, algum preço. E nós encontramos essa realidade dentro de nós, né? É uma realidade que está dentro de nós e com a qual nós temos que lidar diariamente, né? Por isso que Jesus fala, né? Aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia, né? E siga-me, que é o nosso desafio diário, né? Para ser cristão de verdade, né?
E essa resistência a gente encontra para outras coisas, né? Nem sempre você quer trabalhar, nem sempre você quer ser uma pessoa servidora na sua casa. Enfim, há uma resistência dentro de nós e que nós temos que vencer. E um dos instrumentos fundamentais são as disciplinas espirituais, né? A oração, o jejum. Mas o que eu acredito ajuda muito você é você entender o alvo da tua vida cristã. A tua vida cristã tem um alvo, né, para o qual você tem que caminhar, né, como diz o apóstolo Paulo, né? Você tem que andar numa direção, né? Você tem que crescer. Você não pode ser sempre a mesma pessoa, né? Se não está mudando, se você está sempre o mesmo narcisista, o mesmo ególatra, o mesmo egoísta, a pessoa que só quer que as coisas funcionem do teu jeito, você não está caminhando a caminhada cristã, você não está crescendo, você não está indo em direção ao alvo, né? Você está cedendo para a tua carne. Né? Então, são obstáculos muito claros, né, que nós encontramos, e o diabo explora isso. O diabo é uma força externa, né, que tem uma cabeça de ponte dentro de nós, né, que é essa tendência que nós temos. O que é a carne, né? A carne não é o corpo físico necessariamente, né? A carne é uma tendência que nós temos, que é o efeito da queda sobre nós. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e essa expressão deve ser bem compreendida, né? Quer dizer, eu tinha algo que eu não tenho mais. Isso significa ser destituído. O homem, ele detinha em si a glória de Deus, ele não era carnal, né? Ele não era dominado pela carne, né? E hoje existe dentro de nós essa subversão, né? Uma revolução, uma guerra civil dentro de nós, né? Uma parte de nós não querendo fazer aquilo que nós queremos fazer, uma parte de nós querendo só conforto, acomodação e prazer, né? E se a gente cede para essa parte de nós vamos perdendo terreno na caminhada cristã. É um desafio, né? A carne é o nosso lado comunista, né? A carne é o nosso lado comunista, né? Que só quer se dar bem, explorando, que engana, que vende uma ideia que nunca vai dar certo, né? Eu costumo dizer, a carne é o canalha dentro de nós, né? É bem assim. Há um canalha dentro de nós, não ouça, né? Essa é a realidade, né? A carne é inimiga. É inimigo de Deus, é nosso inimigo. A carne, ela é procrastinadora, ela é preguiçosa. A carne, ela é sonhadora, é aquele sonho que nunca vai acontecer, né? Você vai acordar bilionário no outro dia sem trabalhar, entendeu? A carne, ela mexe com as emoções, ela domina o instinto humano, né, da sexualidade, ela desvia a sexualidade. A carne é um perigo, e o remédio para a carne é um remédio amargo, e é muito difícil, que é a disciplina. A cruz. Né? Remédio para a carne é a cruz, né? É a cruz. Mortificai-vos, diz a Bíblia, né? Tem que matar. Né? É isso. Né? Então, por exemplo, a maioria de nós aqui, vamos supor, hoje nós somos aí um número X de ouvintes, né? Quem já foi para a academia hoje? Quem já se exercitou hoje? Quem já lutou contra a carne, aquela luta contra a picanha, né? Quem é que não gosta de picanha? Pode ver, a pessoa que não gosta de picanha é estranha, que não gosta da gordura da picanha, entendeu? Na luta contra a picanha, irmão, eu devoro ela inteira. Aí, tá vendo? Ela sai levando a pior sempre.
Sempre, então. Agora, esse remédio, a disciplina, o bispo falou ali das disciplinas espirituais, né? Ser disciplinado é muito difícil. A grande maioria de nós não somos, né? Não exercemos essa disciplina. Uma pessoa a autodisciplina é muito difícil. Pessoas disciplinadas. E para mortificar a carne, nós temos que ter uma vida diária, né, de disciplina espiritual, mental, né? É como uma disciplina alimentar, né? É como uma disciplina alimentar, que 99% das pessoas começam uma dieta e não terminam, porque exige muita disciplina. Então, a carne é um inimigo a ser vencido diariamente, entendeu? Né? Porque ela está dentro de nós, faz parte, né? É o lado, como o bispo João falou, eu chamo o nosso lado comunista, o bispo falou, é o lado canalha do ser humano. É isso. Por isso que Jeremias, né, fala, maldito o homem que confia no homem e que faz da carne o seu braço, né? E cujo coração se aparta do Senhor. Ele será como um arbusto nos ermos, não verá prosperidade quando ela vier e morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Enquanto o Salmo 1 fala que aquele que medita na lei do Senhor, que anda na lei do Senhor, que observa a lei do Senhor, enquanto Deuteronômio 28 fala que aquele que guarda, olha só, está falando de disciplinas, serão como uma árvore, né, plantada junto a ribeiros de águas. Aqui, aquele que são dominados pela carne, que confia no seu homem, no seu braço, confia na sua inteligência, na sua sabedoria, ele não é uma árvore, ele é um arbusto, né? Um espinho, ele vai ficar seco. Essa é a diferença, né? Mas a disciplina para você vencer a carne é difícil. É difícil. É um assunto legal esse, viu? Vamos lá. É uma questão de liderança isso aí, né? Autoliderança. Quem lidera você, né? Quem é o seu líder? Quem é o seu líder? Sua carne ou o teu espírito? A Bíblia fala andai em espírito, né? E jamais. Se a carne é o teu líder, a Bíblia fala que você vai colher corrupção e morte. Se o espírito é o teu líder, você vai colher vida e paz. Quem é o teu líder? Quem lidera tuas decisões? Quem lidera tuas reações? Quem lidera teus projetos? A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Existe uma guerra campal, e essa batalha é dada no âmbito da mente, né? E Gálatas 5,17 fala, né? Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura de fato quereis, né? A coisa certa, digamos dessa forma. E aí eu vejo aí, bispo, pastor, uma questão de conexão, porque tudo é uma questão de conexão. Se meu espírito me conecta com a cultura do céu, a carne me conecta com a cultura do mundo. A cultura do mundo, o mundo jaz no maligno. Por quê? Por causa do pecado. Foi o pecado que deu origem a toda a problemática da existência humana. Em primeiro lugar, um querubim caiu da sua glória celestial por causa do pecado. Da mesma forma, o homem decaiu da sua glória divina por causa do pecado. E aí, então, nasce um sistema. Esse sistema é o que nós chamamos de mundo. Esse mundo que jaz no maligno. Jaz é do verbo jazer, não é o ritmo jazz, né? O jazer, ou seja, está sepultado, está enterrado, né? Está morto no maligno. Repousa sobre, né? Exato. E a carne faz essa conexão com o sistema desse mundo. E isso cega o homem, né?
Às vezes ele não perdeu a fé dele em Deus, a crença dele, vamos dizer, não vão nem chamar de fé, vão chamar de crença, né? Ele não perdeu a crença em Deus, ele acredita em Deus, vai até a igreja, mas a mente dele está completamente entenebrecida, envolta em trevas, né? Porque deixou com que a carne comandasse, governasse, ao invés de desenvolver as disciplinas espirituais que fortalecem o espírito. E aí, nessa questão, entra aqui o versículo que o pastor Kennedy já citou, de Jeremias, né? Que fala sobre faz da carne mortal o seu braço, maldito é o homem que confia no homem. Eu creio que esse versículo cabe sim uma dupla interpretação, de uma certa forma, né? Confiar no homem no sentido de andar no conselho do ímpio, ou confiar no homem no sentido faz da carne mortal o seu braço e cria problema para si mesmo, ou seja, o ego, né? A autoconfiança em si, aquela coisa do eu me garanto e não cogita as coisas de Deus. Jesus falou uma coisa muito forte: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? A pessoa ficou considerando e cogitando somente as glórias desse mundo, né? A carne conecta com o mundo. Verdade, concordo. A carne é a nossa conexão com o mundo, com todo o sistema do mundo, né? Com tudo que há no mundo. Né? E quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Né? Então, no sistema mundo, a carne é o governante, porque ela vai na contramão da vontade de Deus. Pode ver, nós temos pensamentos, tendências, né, que em nós, em nossa natureza, que é anti o céu. Né? A gente já vê isso numa criança. Por exemplo, já viu uma criança brigando, de 2 aninhos já, brigando, aquela criança que você vê assim, meu Deus, tão pequenininho, como é que pode ser teimosa, esperneia e tal. A gente já vê que há essa semente, né? Há esse lado caído em nós, Adão, que vai se manifestando em nós. É só a gente fazer um exercício de mente e pararmos assim, o que ontem eu fiz que não foi correto, né? O que ontem eu fiz que não foi correto, que foi uma reação da carne em nós, né? E a gente começar a enumerar, a gente vai encontrar, a gente vai descobrir que vai marcar ali X em várias questões. Ontem, durante o dia, você ficou nervoso porque você se sentiu injustiçado? Ontem você explodiu? Ontem eu explodi aqui. Falei, não, chega, isso é demais, não aguento. Aí falei, poxa, não é assim, eu tinha razão, perdi a razão na explosão, né? Entendeu? Então, só você enumerar. Eu estava indo bem o dia todo, de repente, né, estava tranquilo o dia todo. Aí, de repente, alguém vai lá, pisa no teu calo, você, bum, explode. Isso é carne, é o sistema, né? Porque você vê isso. O problema é que, às vezes, é difícil a gente conseguir distinguir, né? É muito difícil. O que é mundo e o que é do reino de Deus, né? Principalmente quando a igreja está muito inserida, né? Jesus até fala isso, né? Quando ele fala, não vos peço, né, que os tires do mundo. Quer dizer, nós estamos inseridos no mundo e muitas vezes a igreja acaba recebendo essa influência, né? Sem perceber, muitas vezes, né? Há muita sensualidade na igreja, né? Às vezes a gente não percebe, né? Mas qual que é? Será que a filosofia de prosperidade, quando ela é exagerada, ela é cristã, ela é mundana? Será que a nossa postura, as pessoas que pensam diferente de nós, né? Em política, em cultura, a maneira como nós lidamos com essa divergência, com essa diversidade, ela é cristã, ela é mundana. Quer dizer, além de você ter essa
pressão do mundo, né, sobre sua vida, quando o apóstolo Paulo tem talvez uma das passagens mais faladas da Bíblia, né, que você não assumiu o padrão do mundo, né, mas se renovar para que você possa compreender, né, perceber qual que é a vontade de Deus, né, e perceber que ela não é ruim, que ela é agradável, né. Para isso você dependeria de ter a tua mente completamente alterada, né, pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Isso é fácil de falar, né? É muito fácil de pregar sobre isso, mas na realidade, o que nós nós precisávamos de uma boa régua, né, para saber, olha, a igreja está sendo mundana neste ponto, naquele ponto. E nós muitas vezes falhamos, né, em ter a conseguir identificar isso. Não sei vocês, né, mas eu às vezes penso assim, por exemplo, essa supervalorização da aparência, né, que nós vemos no mundo feminino, né, essa vaidade excessiva. A gente já está tão acostumado com isso que se a gente falar mal disso, a gente é crucificado, né? Você não pode parece que falar em roupa, né? Por exemplo, a Bíblia fala em roupas modestas, né? Que é aquilo, porque deveria haver uma modéstia no vestir da mulher, né? E a gente não tem mais coragem de confrontar, né, isso, né? Porque há tanta convicção de que o certo é isso e que você falar qualquer coisa sobre a modéstia no vestir é algo retrógrado, fundamentalista, né? Eu só estou dando um exemplo, né? Eu confesso a você que nem me preocupo muito com isso, realmente, talvez até por conta dessa influência, né? Eu nem penso muito nisso, mas é um ponto, né? A sensualidade no vestir, né? Escolher roupas que vão ressaltar aspectos sensuais do corpo da mulher, né? Isso é uma questão mundana, não há dúvida que isso é do mundo, né? Mas já se normalizou, vamos dizer assim, até no meio da igreja, né? A gente vê mulheres se vestindo de maneira claramente sensual para chamar atenção com relação ao seu corpo, né? E qual que é o propósito desse tipo de atitude, né? Enfim, na questão do dinheiro, né? Na supervalorização do dinheiro, da riqueza, né? Hoje há uma supervalorização da riqueza que você não vê na Bíblia, né? Você não vê no reino de Deus, embora a riqueza seja importante e tal, mas a supervalorização que a gente vê hoje. Enfim, eu acredito que, além da dificuldade de nós estarmos atentos, né, para o mundo, né, essa supersexualização da vida, né? O mundo acredita, por exemplo, que se você não tiver vivendo dentro de um relacionamento sexual, você está mal, né? Você está perdido, você está... Qual que é essa fonte desse pensamento? Não é o reino de Deus. O reino de Deus não pensa assim. O reino de Deus, o importante é a tua vida com Deus, você está bem com Deus, você está se relacionando com as pessoas. Se você não está fazendo sexo, não tem essa diferença que o mundo encara e que de uma certa forma contamina a igreja também, né? Muito bem. O Hernanes está comentando que Paulo fala em 2 Coríntios 2:11 que não devemos ignorar os ardis de Satanás, tanto os líderes como os liderados. Eles precisam se atentar a isso, né? Armadilhas, ciladas preparadas. E a pessoa que anda segundo a disposição da carne e confusa pelo sistema desse mundo acaba se tornando um alvo fácil do inimigo. Até porque, gente, o diabo ele não entra onde ele não é permitido entrar, né? O mundo espiritual trabalha à base do princípio da legalidade, a legalidade que se dá. Com certeza ele vem com as tentações dele, né? Tentações, vem batendo para ver se consegue mudar a forma da pessoa, né? De alguma forma, mas se você o resistir, você vai o vencer.
A questão que está bem importante em Tiago 1,12 em diante, fala: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E ninguém, ao ser tentado, primeiro ele fala de provação eu entendo que é a circunstância da vida, a vontade permissiva de Deus, da mesma forma que na sequência ele fala sobre tentação. Ninguém, ao ser tentado, que já é outra coisa, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Olha aí, bispo, sedução, né? Quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Olha a figura que ele faz aqui. Figura de uma concepção, gestação e nascimento, né? A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tem muita gente que acha que por que Deus permitiu, Deus deixou que... Meu irmão, Deus não deixa nada, não. Deus não se tenta pelo mal, e o diabo também não entra onde ele não é permitido entrar. Então, essa coisa da carne, né? Essa coisa da carne, essa conexão com o mundo, é algo ultra nocivo, seja para um líder, seja para um crente, né? E como é que fica a questão do inimigo, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso também, porque ele está por aí, né? Ele está por aí. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9, traz um preceito interessante, falando sobre o diabo, sobre o inimigo das nossas almas. Lá diz que a gente precisa ser sóbrio e ser vigilante. Por isso que eu mando o pastor Kennedy vigiar toda hora aqui, né? Você tem que ser sóbrio e tem que ser vigilante. Por quê? Existe uma razão desse conselho. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Aí ele diz na sequência: resisti-lhe, pois firmes na fé, né? Sabendo que esse tipo de batalha acontece com todo mundo, quer dizer, ninguém é privado desse ataque. Ele anda em derredor. Mas eu queria fazer um comparativo aqui com o Salmo 34, 7. Eu gosto muito dessa analogia, né? Em 1 Pedro 5, 8, diz que o diabo anda em derredor, buscando oportunidade contra o ser humano. Mas no Salmo 34, 7, diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Então nós temos aqui um binômio, né? Um comparativo. Nós temos o derredor e o redor. A pergunta é: quem consegue estar mais perto de você? Porque o inimigo está em derredor. Vamos imaginar o derredor? Eu sempre dou esse exemplo, eu explico isso nos revisões de vida, né? O derredor é isso aqui, ó. Como se fosse... O pessoal da rádio não vê, né? Só o pessoal do YouTube. Como se fosse o tiro do meu braço aqui. Eu estico o braço adiante, aponto para o chão, dou um giro de 360 graus em torno do meu próprio eixo, eu demarco ali um perímetro. Eu imagino que isso seja um derredor. O meu derredor. E o meu redor, eu colo a mão aqui no meu peito e aponto para baixo e dou outro giro de 360 graus em torno do meu próprio eixo. E eu entendo que isso é o meu redor, é muito próximo, muito colado em mim praticamente. A Bíblia fala que o inimigo anda em derredor, ou seja, a 1 metro mais ou menos de distância de mim, enquanto que o anjo do Senhor se acampa ao redor, ou seja, ele está de guarda montada exatamente à minha frente. Então, existe um obstáculo muito forte, sério, para que o inimigo me atinja quando eu ando em espírito, né? Quando eu estou dentro do princípio da legalidade para o lado divino, para o lado celestial. Mas para o lado pecaminoso, para o lado carnal, eu acabo ficando sem essa barreira de proteção. E acabo dando legalidade ao oportunista, ao posseiro, aquele que gosta de invadir uma terra alheia, né? Que gosta de ocupar um espaço que não lhe pertence, mas de alguma forma a cerca estava aberta, ele pegou e pulou para dentro. Como que funciona isso aí também, né? Eu queria ouvir vocês. Tem uma frase que eu não gosto muito, não, eu não concordo. Quando as pessoas falam assim: eu comecei a orar,
a jejuar e o diabo se levantou contra mim. É verdade. É verdade. Eu não sei como é que as pessoas percebem, rapaz. O meu jejum, a minha oração deixou o diabo mais poderoso, é isso? Ele dá um poder ao diabo, uma glória ao diabo. Os crentes, o diabo se levantou. Eu confesso que eu não vejo fundamento teológico correto nessa frase aí, que é uma frase popular no meio do evangelho, né? Entre os evangelhos. Porque o diabo, ele caiu, ele está caído, né? Ele foi nocauteado, não vai se levantar. Agora, se levantou contra mim, né? Porque eu li. Então, se você ler a Bíblia, o diabo vai se levantar contra você. Se você orar, o diabo vai se levantar contra você. É contra a regra, né? Da palavra de Deus. Né? Agora, o inimigo... O mundo espiritual, né? O mundo espiritual, por ser algo que a gente não vê, né? Ele é fértil em imaginação, né? É fácil imaginar qualquer coisa. Né? Você não vê mesmo, você não tem como provar. Isso. E aí o inimigo se levantou. E eu sou bem assim, quando me falam uma coisa espiritual, eu vou sempre averiguar. Né? Eu vou sempre averiguar. Eu quero ouvir disso se é por 3 ou mais testemunhas. Mas a verdade é que o inimigo, ele nunca vai deixar de ser inimigo, ele nunca vai ser teu amigo, ele quer roubar, matar e destruir, essa é a verdade. Mas é verdade também que Jesus tem toda a autoridade e nos delegou, temos toda a autoridade, todo cristão tem autoridade espiritual para repreender qualquer ataque do inimigo. Todo cristão. Quando eu falo todo cristão, vai do novo convertido ao velho convertido, ao obreiro, presbítero, pastor, diácono, apóstolo, bipóstolo, tripóstolo, tetrapóstolo da igreja. Né? Ele tem toda a autoridade. A autoridade é igual. O obreiro não tem menos poder e autoridade contra o mundo espiritual. Se ele orar, aliás, tem obreiro que ora mais do que o pastor, né? Tem um diácono que vai orar mais. Então, não é assim. Né? Aqueles irmãos também que estão velhos na igreja, aí alguém fica alguma situação espiritual, em vez dele ir lá enfrentar, espera que eu vou ligar para o meu pastor, vou ligar para o meu líder. Quer dizer, o inimigo, ele sempre vai ser o nosso inimigo. Não tem como negociar com ele. Ele sempre vai tentar nos destruir, matar, roubar. Se der uma brecha, realmente ele entra, ele fica realmente esperando ocasião, ele fica realmente esperando ali uma oportunidade de agir, ele usa as nossas emoções, joga setas, ele é o pai da mentira, né? Ele mente, ele sopra mentira em nossos ouvidos, ele sopra mentira na nossa mente, ele tenta influenciar, manipulando, usando tudo que ele pode, desde arte, cultura, educação, televisão, tudo, né? Que os nossos olhos veem, com concupiscência dos olhos, que os nossos ouvidos ouvem, né? Aquilo no nosso pensamento, enfim. Sempre, mas os que confiam no Senhor, né? São como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Não se abala. Não se abala. Vai permanecer. Essa é a verdade. Entendeu? Então, eu acho às vezes que a igreja as pessoas dão muita glória ao inimigo. Né? Ele vai realmente, ele é o príncipe das trevas. Né? Mas nós vencemos pela fé, pelo nome de Jesus. Sim, vencemos. A igreja vence quando a igreja ora, quando você declara, quando você se arrepende. Às vezes, vencer o inimigo é pedir perdão, reconhecer, se arrepender, né? Ir para o altar, se humilhar. Isso também é vencer, isso vence a carne. Né? Vencer a carne, vencer a si mesmo. É isso. Nós temos aqui
um mote, né? Para não assustar os crentes, eu não vou falar que nós temos um mantra aqui na SAR, na Zona Sul, que é: fica firme na oração, na leitura da palavra e na igreja, que são mecanismos que vão proteger você. Você estar na igreja, você estar na oração, você estar na leitura da palavra. Porque, senão, essas forças, né, a carne, o diabo e o mundo, né, vão tomar conta da sua vida, sem você perceber. Né? O mundo vai entrando na vida da gente sem a gente perceber. E aquilo que a gente tem, nós temos um jardim para cuidar, que é a fé que Deus nos deu, né? Essa fé tem que crescer, essa fé tem que se robustecer, essa fé tem que avançar, eu tenho que amadurecer. E os adversários que eu tenho são esses muito bem identificados, né? Primeiro, a carne, né, que é algo dentro de mim, é algo que sente o apelo do mundo, né? O mundo me oferece coisas, né, que, de uma certa forma, agradam a carne, né? E o diabo é aquele que me traz apresenta essa bandeja, né, para que eu consuma as coisas do mundo. E quando a Bíblia fala que o pecado gera a morte, né, gera a morte da minha vida espiritual, né, da minha comunhão com Deus, da minha paz de espírito. A pessoa que peca, ela se sente desvinculada de Deus, né? Por isso que a culpa é um desespero, né? A culpa é uma dor na alma porque ela é um desespero, né? E esse desespero é a sensação de que eu estou sem Deus. Quando eu peco, eu me sinto sem Deus, eu me sinto separado de Deus, né? Isso gera essa sensação horrível, né? Que é a culpa, né? E sempre que eu ceder à carne, porque a Bíblia fala que a carne é inimiga de Deus, né? Ela é inimiga ela é inimiga de Deus, ela não gosta das coisas de Deus. Sempre que eu cedo à carne, eu corro esse risco, né, de sentir esse afastamento, esse desespero. E o remédio é andar em espírito, né? A Bíblia fala: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Quer dizer, o Espírito Santo, ele tem um passo, ele tem um estilo de vida, né? Quando a Bíblia fala andai em espírito, o que isso significa? Significa que as minhas atitudes na vida vão andar na régua, né? No passo do Espírito Santo, né? E o passo do Espírito Santo é o passo da palavra de Deus. Aquilo que a palavra diz, né? O Espírito Santo, a palavra é o Espírito Santo, vamos dizer assim, né? A vontade do Espírito Santo escrita. Quando eu ando de acordo com a palavra, eu ando em espírito. Amém, amém. Ó, nós estamos indo... É como uma dança, né? O Espírito Santo tem que levar você numa dança e você tem que acertar o passo com ele. Você não pode dançar no outro ritmo. E não pisar no pé dele, né? De preferência. Tem gente que pisa no pé da namorada aí na hora da dança, né? Não pode pisar no pé do Espírito de forma nenhuma. Aí aquela velha importância, né? A conexão, que nem eu estava falando. A sua conexão com Deus, a sua conexão em oração, a sua conexão em jejum, a conexão com a igreja, com a congregação, andar debaixo de cobertura, né? Estar numa célula, estar num discipulado, não perder uma boa oportunidade de receber algo que te torne mais imerso dentro do campo da revelação da palavra, principalmente momentos de oração, sabe? Tem igrejas que tem o famoso culto de oração, né? A gente tem um jeito mais sara de fazer essas coisas
Mas algumas igrejas denominacionais, elas trabalham com aquele famoso culto de oração. Aí o pastor fica chateado, né? Porque no culto do domingo tá casa cheia, no culto de oração vai aquela mixaria de gente lá, né? Se convoca uma oração na igreja, geralmente vai muito pouca gente. Aqui a gente acabou conseguindo resolver um pouco esse problema. Uma vez por mês a gente faz o Pray Experience aqui durante a semana de santificação. Na sexta-feira à noite a gente começou a fazer o Pray Experience aqui, né? A experiência de oração, o momento de oração nada mais é do que uma vigília, só que num formato mais intimista com Deus, usando o recurso do Ministério de Louvor, mas não como o Ministério de Louvor se apresentando, fazendo de cada membro aqui um dos ministros, né? Um momento onde todos sobem no altar, e todos, literalmente, todos os presentes sobem no altar e cercam ali os instrumentos e faz aquela cantoria, aquela louvação ali na presença de Deus, deixa o pessoal à vontade. E realmente assim tem sido momentos muito inspirativos e fortalecedores de oração que a gente tem vivido nas sextas-feiras de Pray Experience, né, que é a sexta-feira da semana de santificação. A gente pratica a semana de santificação aqui na semana que antecede a Santa Ceia, né? Sempre que tem a Santa Ceia, por exemplo, de setembro, ela está marcada para o dia 8, alguma coisa, dia 8, se não me engano. Então, a semana que antecede a isso é a semana de santificação aqui para nós, né? E por conta disso, já sabe-se que na sexta-feira, às 20 horas, na igreja, nós vamos ter esse momento, Pray Experience. Foi uma solução encontrada que tem dado um bom resultado, tem gerado uma boa regimentação, até por conta do ambiente que é formado ali. Ele é muito agradável, a pessoa fica muito à vontade, né? Não é um culto, ao mesmo tempo não é uma coisa solta, e todo mundo está interagindo o tempo todo ali na sua própria busca. Algo que realmente tem fortalecido a igreja, porque o crente que não ora é carne que não se alimenta, né? Aí vai definhando o espírito da pessoa. Você está mudo. Seu microfone. Eu acho importante esse exercício de identificar quais são os gatilhos que em nós fazem descarrilhar, né, os sentimentos carnais, as reações carnais, né? O que é que ativa você a ter certas reações, a implicar, a explodir, a cair, né? Quais são esses gatilhos que agem na sua alma, né, que fazem você ter esse comportamento. É importante essa autoanálise, isso vai ajudar bastante, né, até para gerar arrependimento, né, porque toda vez que você é dominado pela carne, a gente magoa o Espírito Santo, fere ao Senhor, né, e isso desagrada realmente aquele que quer andar no Espírito. Amém? Shalom a todos, um grande abraço, até amanhã, se o Senhor permitir. Nós temos, como é que fala? Culto aqui no sábado de unidade. Você está convidado, você que está em Porto Alegre, na Sertório 584. Toda a Sara Nossa Terra aqui da região metropolitana vai se reunir num culto de unidade para buscar Deus. Maravilha. Muito bom. Um forte abraço aí a todos. Deus abençoe. Até amanhã. Até amanhã. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas